Jesus, e que a alegria de Cristo seja multiplicada neste dia sobre as vossas vidas e a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos falar hoje sobre um tema muito especial, um encontro real com Cristo. Texto muito conhecido dos irmãos que fazem leitura constante da palavra, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você que gosta de acompanhar a leitura, capítulo 9, verso 5, é o texto base do versículo, mas eu quero ler ali, vamos ler do versículo 3 até o de número 6. Capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Lá em espanhol é Hechos. No alemão é Apostolische Geschichte. É isso aí. Vamos lá então, Atos 9 e 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, meus queridos. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos refletir aqui um pouquinho sobre esta mensagem tão preciosa que o Senhor nos deixa aqui registrado nesse livro, que conta a história do início da igreja primitiva, do início da igreja de Cristo na terra. Atos é um livro que continua sendo escrito, é o único livro que não encerra, né? Ele não tem ali um ápice. Você está lendo ali, eu encerrei ontem a leitura do livro de Atos, e você termina de ler o capítulo 28, aqui você, de repente, acabou, né? Aqui não diz nada, como todas as epístolas são encerradas com um recado. Aqui não, né? Aqui o livro de Atos ele está em aberto e continua sendo escrito pela igreja de Cristo até a volta do Senhor. O livro de Atos só se encerrará quando Cristo voltar e redimir definitivamente sua igreja, levando-a para a sua glória. Então, queridos, o assunto de hoje, o encontro real com Cristo. Nós temos visto muitas pessoas se convertendo, se tornando evangélicas. Eu tenho um pouquinho de receio quando falamos este nome, porque é complicado hoje em dia, queridos. Tudo vira processo, né? Tudo dá processo, né? Você não pode falar mais nada, que você é processado de tudo que é lado, né? A mim não processa, que não tem nada para tirar de nós, né? Então não adianta processar, porque nem dinheiro para pagar advogado eu não tenho, né? Então preciso, meu advogado é Jesus, é o Senhor, então o povo não nos processa, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Mas, queridos, quantos têm dito, ou dizem que se tornaram evangélicos neste Brasil afora? Artistas famosos, jogadores de futebol, atores, atrizes, cantores que eram cantores do mundo, agora são cantores, outra classe que me dá uns arrepios às vezes quando nós falamos, que é o tal de cantor gospel. Não estamos, é claro, que generalizando, queridos, por favor, não nos entenda mal. Estou aqui fazendo uma referência apenas para nós aqui introduzir o assunto que temos aqui para falar convosco nesta manhã. O problema, queridos, está
em que muitos têm vindo para Cristo. E graças a Deus por isto. Louvamos a Deus porque muitos têm ouvido a voz do Senhor e têm vindo para Cristo e têm aceitado Cristo no seu coração. Mas eu tenho receio no meu coração de que sejam aqueles que são como o semeador que saiu a semear e a pedra caiu, aliás, a semente caiu na beira do caminho, caiu entre os pedregais, entre os espinhos. Então, queridos, não tinha profundidade, não tinha oportunidade dali se enraizar, de ter umidade suficiente para crescer. Então, logo veio o sol, se secou a raiz e aquela planta não vingou. Outra semente que caiu entre a beira do caminho, vieram os pássaros e comeram e bicaram a semente. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta, ela não produziu. E assim vai, queridos. Mas também diz a palavra que há uma semente que caiu em terra boa, e ela produziu a 30, 60 e 100 por 1. Aqui está, queridos, a grande diferença daquilo que esta palavra que nos ensina, o que aconteceu com Paulo, com Saulo de Tarso. Saulo não foi transformado num Paulo, é apenas idioma diferente. Saulo vem de Shaul, que é lá do hebraico, e na nossa língua se torna Paulo. Então Deus não mudou Saulo para um Paulo, né? Apenas aqui é a adequação idiomática da transformação do nome de Saulo para Paulo. Então, queridos, esta palavra aqui, ela nos dá um ensinamento muito precioso. Quem era Saulo de Tarso? Era um homem extremamente religioso, severo com sua religião, um severo cumpridor da lei. Era um homem que era exigente ao extremo consigo mesmo e para com todos à sua volta, quanto ao cumprimento da lei de Moisés, como ele mesmo se descreve, fariseu de fariseus, ou seja, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu de fariseus, foi instruído aos pés de Gamaliel, que era na época um dos maiores teólogos que havia, maiores conhecedores da lei dos profetas, do que era a Torá, o Antigo Testamento. Então, Paulo, ele tinha tudo que um homem considerado o religioso mais fiel, que tinha mais, o maior exemplo de pessoa ali que vivia na essência da religião era Saulo de Tarso na sua época. Mas aqui nós vamos ver que Saulo, ele comete alguns erros terríveis perante aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus é amor, e a palavra de Deus, ela, lá no Antigo Testamento, as leis e os profetas, que eles tanto, como Paulo, tanto prezava e decidiu vivê-la com toda a sua força, levou ele a nutrir raiva, ira, ódio dos seus próprios irmãos, destes que estavam seguindo a Cristo. Então Deus precisou trabalhar na vida de Saulo para que ele pudesse realmente ser um instrumento seu. Ele tinha esse desejo, esse zelo, esse temor a Deus tão grande, mas sem o conhecimento, sem o entendimento e sem uma transformação de vida. Aqui está o segredo daquele que realmente vai poder ser usado pelo Senhor e possa realmente dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Saulo, ele ali está com cartas, ali uma procuração, na verdade, dos religiosos, dos líderes de Israel, dos religiosos da elite de Israel, para ir até a cidade de Damasco e de lá trazer de volta os que haviam fugido de Jerusalém, quando se começa a perseguição, ali quando é morto Estevão,
que foi o primeiro homem a ser morto por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Ele, a partir dali, se origina uma perseguição, e então acontece a primeira grande diáspora, onde os seguidores de Cristo, como eram conhecidos do caminho, são dispersados ali à volta de Israel, e eles então fogem para as cidades vizinhas, para as nações vizinhas, para se refugiarem da perseguição dos próprios judeus, dos próprios israelitas. Então, queridos, nós vamos ver Saulo indo com esta intenção para trazer de volta os que haviam fugido, para prendê-los e ali puni-los severamente, porque tinham aceitado a Cristo e confessado Cristo e seguido Cristo Jesus, que os judeus não aceitaram, mataram, e até hoje muitos deles rejeitam a Cristo, infelizmente. Nesse trajeto entre Jerusalém e Damasco, numa região deserta, Saulo teve ali uma visão que mudou sua vida. Saulo, ele foi impactado por uma luz tão forte, tão intensa, e ele depois vai testificar mais adiante no livro de Atos, dizendo, quando ele se defende lá das acusações, agora ele está sendo perseguido pelos seus compatriotas, e ele está se defendendo, e ele vai relatar então que ele mudou sua vida porque ele viu uma luz na sua visão tão grande de um homem que tinha um brilho tão intenso, que era muito mais intenso que o brilho do sol ao meio-dia. Se você pegar um dia claro, um dia sem nuvem, e ao meio-dia tentar olhar para o sol, você vai ter problemas sérios com suas vistas. É claro, sem o cuidado devido, né, de óculos ou com filtros, para que você não possa sofrer danos, às vezes, irreversíveis na sua visão. Saulo, que ele vai dizer que ele teve nesta visão, na visão que ele viu, este homem que ele viu, que ele descreve, que é a pessoa do Senhor Jesus, que o seu brilho era mais forte que o sol do meio-dia. Era tão intensa a luz que Saulo teve escamas sobre os seus olhos, que feriu os seus olhos, e criaram-se como que escamas sobre os seus olhos, que caíram dos seus olhos. Deus restaurou sua visão, porque ele ficou cego por 3 dias, quando Ananias, um dos que havia fugido para Damasco, que Saulo disse que iria buscar de volta, esse Deus manda lá orar por Saulo, para que ele recobrasse a visão, e então ali fosse instruído no caminho do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero aqui nesta manhã enfatizar, queridos, é a transformação que acontece na vida de Saulo de Tarso. E este é o problema do que hoje acontece no nosso meio, do mundo evangélico, onde pessoas vêm para Cristo, mas não são transformadas. Não há mudança de vida. A pessoa não muda, ela continua a mesma, ela só tem Cristo, ela só agora é evangélica. Ela não canta mais a música secular, agora ela canta gospel, mas a vida dela não mudou. Ela não mudou a sua forma de viver, ela não se entregou a Cristo, ela não nasceu de novo, ela até se batizou. Tem alguns que até vão lá até em Israel, lá no Jordão, se batizar, mas voltam de lá do mesmo jeito. Queridos, aquela água lá do Jordão, ou a água aqui do rio Itajaí, ou a água do rio Ribeirão Garcia, ou de qualquer piscina, ou de qualquer tanque batismal, ela não lava o pecado, ela não muda a vida de ninguém. Eu não estou dizendo que você não deve se batizar, pelo contrário. Você que não se batizou ainda, busque o batismo, mas saiba por que você está se batizando. Não adianta se batizar sem saber o porquê que eu preciso me batizar e o que significa esse batismo nas águas, o que significa esse batismo que é por imersão, que a Bíblia nos instrui, nos ensina, que é por imersão, batismo que é o sepultamento. Se a Bíblia fala em sepultamento, ninguém sepulta um corpo só sepultando só a cabeça, né? Ou só os pés, né? Sepulta o corpo todo e bem escondido. Assim também somos nós no batismo,
precisa ter água suficiente para nos mergulhar completamente debaixo desta água, para assim estarmos simbolicamente sendo sepultados com Cristo e ressurgindo com Ele pela sua ressurreição também, como agora uma nova criatura. Então, Paulo aqui, ele teve uma transformação completa na sua vida, no seu caráter. Um homem arrogante, soberbo, rico, um homem importante, que tinha ele era autoritário e ele tinha a legalidade para poder prender, punir, castigar as pessoas que eles consideravam que estavam se colocando contra a vontade de Deus, contra os princípios judaicos da época. Então Paulo, ele viveu tudo isso, ele era tudo isto. Mas ele, no momento que ele teve esta visão e viu Cristo e caiu por terra, a Bíblia diz que ele caiu por terra. E este é o grande problema hoje nosso. Nós vemos pessoas que vêm para Cristo por conveniência, alguns em busca do milagre, outros por conveniência até financeira, porque hoje dá mais retorno ser evangélico, né? Dá status, dá retorno financeiro para alguns segmentos do que o mundo. Então, queridos, tudo hoje o mundo move interesses pessoais, financeiros, interesses às vezes até por causa de um cônjuge, de um homem, de uma mulher. Pessoas vêm a Cristo por muitos motivos, mas sem compreender o que significa entregar a sua vida de fato a Cristo e o que é de fato nascer de novo e ser uma nova criatura, que é o que nos condiciona e nos proporciona a oportunidade de um dia habitarmos com Cristo. Não é porque eu sou evangélico que eu sou salvo, não é porque alguém é cantor gospel que ele vai para o céu. Não, queridos. Jesus, inclusive, ele é enfático ao dizer, e bem objetivo, quando ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aleluia. Então, queridos, Paulo, ele foi transformado de dentro para fora. Ele foi tão impactado pela visão, pela presença que Cristo Jesus, aqui ele diz: Senhor, quem é o Senhor? Quem é? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque quando ele estava perseguindo seus discípulos, ele estava perseguindo a Cristo. E Jesus diz para ele: dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Por isto que, querido, fica tranquilo, você tomou uma decisão radical de servir a Cristo, você tomou uma decisão de ser radical naquilo que o Evangelho nos ensina, que a palavra de Deus nos instrui. Você vai ser criticado, você vai ser zombado, você vai levar pedrada, você vai passar por provas, por situações, e às vezes de dentro da sua casa. Mas é isso que Jesus fala, é as pessoas que estão recalcitrando. Recalcitrar contra o aguilhão é você pegar e com o seu calcanhar, você bater ele num ferro, uma ponta de ferro. Aguilhão ainda hoje é usada aquela física para tirar o peixe da água, os peixes maiores. Tem aqueles garfos, né, que é para juntar palha, aquilo é um aguilhão. Então, a ponta de uma lança. Então, fazer o que Paulo estava fazendo é como pegar alguém e dar com o seu garrão contra aquele ferro. Imagina a dor. E também pode lesionar o seu pé, né, e tirar o seu movimento, o seu calcanhar, rompendo o tendão. Então, queridos, é isto que esta palavra nos diz. Então, meus irmãos e amados irmãos em Cristo e amigos que nos dão a oportunidade de ouvir esta palavra neste momento, queridos, não existe salvação sem transformação. A cruz do Calvário, ela nos redime. O sangue de Jesus, ele nos salva. Ali na cruz nós somos salvos, somos redimidos. Na morte de Jesus nós somos redimidos. Na sua ressurreição nós somos
salvos e somos restaurados a Deus, somos renovados, somos agora uma nova criatura. E isso é pelo batismo nas águas na nossa vida, nosso viver prático da nossa fé. Nós decidimos descer as águas. No momento que saímos da água, nós saímos como Cristo, agora já transformados com o corpo glorificado. Aleluia! Santificados em Cristo. E entramos nesse processo de santificação constante que só terminará no dia em que Cristo Jesus nos levar desta terra. Então, meus queridos, é preciso sim, é necessário, é imprescindível que, se nós quisermos morar no céu, haja uma transformação na nossa vida, haja uma mudança real na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa postura, seja na família, na comunidade, na sociedade, seja na igreja, seja no na nossa congregação, no nosso trabalho, nos estudos, aonde quer que eu esteja, aonde eu estiver, eu sou agora uma nova criatura. Eu fui lavado no sangue de Cristo. Eu já não tenho mais a minha essência de pecado dentro de mim que me governa. A minha carne já não é mais que manda em mim, mas é o Espírito de Deus que agora governa a minha vida, que agora orienta o meu ser. Então, se alguém quer dizer que é de Cristo, precisa demonstrar pela sua vida agora essa mudança radical na sua vida. Cristo é radical. Cristo Jesus diz que alguém quiser segui-lo precisa tomar a cruz todos os dias. Precisa renunciar pai, mãe, filhos, irmãos, a sua própria vida. A minha própria vida não é mais minha, mas é de Cristo. Paulo diz: o meu viver é Cristo. Se morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. A vida que agora vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta foi a mudança que Deus fez na vida de Paulo, mas ele permitiu que esta mudança sobreviesse a ele. Ele ficou aqui 3 dias orando, jejuando, querendo este Deus, querendo sentir a presença, querendo ser cheio. E quando Ananias ora por ele, Saulo foi batizado no Espírito Santo. A sua visão foi restaurada. E ele se tornou imediatamente um servo de Cristo, se tornou um discípulo de Cristo, falando de Cristo. Todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras agora foi aberto à sua mente. Ele entendia que Cristo de fato era o Messias prometido nas Escrituras. E ele começa a testemunhar. E agora ele começa a sofrer o que ele estava levando, o mesmo sofrimento que ele estava levando aos que tinham crido em Cristo antes dele. Agora ele já estava sofrendo a mesma perseguição, a mesma humilhação, a mesma ameaça de morte que ele estava levando, agora ele estava sofrendo. Mas Paulo, ele passou por tudo isto, por açoites, prisões, e depois foi morto por causa do Evangelho, mas não sem antes cumprir o projeto de Deus na sua vida. Então, lembre disso, quando você entregar a sua vida e for um radical seguidor de Cristo Jesus, obedecendo a palavra, você terá 2 coisas com certeza na sua vida. A primeira delas, que você passará por muitas e severas provações. O inimigo se levantará contra a sua vida e você será alvo da fúria de Satanás para tentar tirar você desse caminho que te leva até o céu. E a segunda certeza que você tem é que você vai morar com Jesus na eternidade no céu. Sem isto, nós não teremos jamais a convicção de que nós iremos morar no céu. Esse evangelho que se prega que crente não tem luta, não tem dificuldade, que não passa por necessidade, que não pode ficar doente, tem que ser rico, né? E tem que ter tudo que quer na vida. Esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho que o inimigo tem trazido no meio cristão para dissuadir e trazer engano ao coração dos crentes e tirá-los da fé verdadeira. Porque Jesus, ele
não promete riqueza e bem-estar físico, social e emocional a nenhum dos seus seguidores. Eles: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando somos salvos em Cristo e radicalmente decidimos segui-lo e servi-lo, nós sabemos de antemão que a luta virá, mas também já temos da palavra o compromisso de Deus de guardar nossa vida, e a palavra do Senhor Jesus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, ou seja, nós não vamos vencer só aqui neste mundo, mas venceremos na eternidade também. Isto é ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor não é passar por todas as provas aqui, está tudo certo, não. Ser mais que vencedor é perseverar na nossa fé até o último dia, até o último momento, até o último instante, e então partir desta terra salvo, lavado e remido no sangue de Cristo. Glórias a Deus, Pai eterno, e ao seu Filho Jesus, que nos deu vida e salvação, e ao Espírito Santo, que hoje habita dentro de nós e nos leva ao entendimento do grande amor do Senhor Jesus por nossas vidas. Não importa quanto você ou eu tenhamos errado pela ignorância ou decididamente pelos erros que tenhamos cometidos antes de conhecer Cristo. O problema está em nós continuar cometendo erros e os mesmos delitos quando nós já nos dizemos seguidores de Cristo. Aí as consequências são desastrosas para a nossa vida. Seja radical com Cristo. Nós temos hoje uma grande massa de evangélicos pelo Brasil e pelo mundo. Mas desta grande massa, Jesus diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Seja um escolhido do Senhor. Para ser um escolhido como Saulo, você precisa ser radical. Como Saulo, a partir do momento que ele conheceu Cristo, ele foi um homem radical. Agora não mais como um religioso radical que se deixava dominar pela ira, pela raiva, pelo ódio, mas agora radical no amor e na graça de Cristo, e um radical obediente à voz do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Guarde no seu coração esta palavra. Seja radical. Não importa quanta luta, quem se levantar contra você. Ontem estava ainda conversando com uma pessoa, disse, precisa alguém entregar sua vida a Cristo na sua família. Tem que começar por alguém. Vai sofrer, vai passar por situação difícil, vai passar talvez até por vexações, vai passar. Mas Cristo também passou tudo isso por nós, por amor a nós. Mas alguém tem que pagar o preço e começar nas famílias e entregar sua vida a Cristo. Estar disposto a pagar o preço e dizer, eu vou me entregar a Cristo e eu vou ver toda a minha família salva. Pois esta é a promessa de Deus. Por isso que eu sirvo a Cristo alegremente, não sem muitas lutas, sem muitas provas, mas sirvo alegremente ao Senhor e sigo os seus passos, busco obedecê-lo da melhor maneira que eu possa obedecê-lo. Eu sei que eu sou falho, como todos nós somos, como todo ser humano é, mas também sei que a misericórdia do Senhor é muito grande e extremamente maior do que a minha capacidade de errar e de falhar. Amém, queridos? Vamos deixando esta